Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre farmacocinética e alguns conceitos importantes dessa introdução à farmacologia, que é extremamente importante de a gente entender, até porque ela é a base de tudo que a gente vai utilizar depois, prescrevendo medicações e entendendo principalmente o mecanismo de ação das medicações, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente tem a administração de um fármaco, esse fármaco ele vai interagir com o nosso corpo e o nosso corpo vai interagir com esse fármaco, ou seja, o nosso organismo vai interagir com esse fármaco. E pensando nessas duas ideias, a gente tem dois conceitos muito importantes que são a base da farmacologia, tá? É a farmacocinética, que basicamente, então, vai ser a forma como o meu organismo vai interagir com o fármaco que eu acabei de tomar, e a farmacodinâmica, que seria, então, a forma como que o fármaco, né, vai interagir com o meu organismo, ou seja, o que que ele vai fazer no meu organismo, no mecanismo de ação dele propriamente, tá? Então, quando a gente fala de farmacocinética e farmacodinâmica, a gente está pensando na interação do medicamento com o corpo e do corpo com o medicamento, tá? Nesse vídeo eu vou focar principalmente na farmacocinética, né, que seria a primeira parte ali para a gente conseguir entender um pouco mais sobre farmacologia, tá? Então, quando a gente pensa em farmacocinética, né, de novo, a gente está pensando na forma como o meu organismo vai interagir com o fármaco, né? E essa forma de interação, ela vai determinar a intensidade, o início e a duração da ação de um fármaco, tá? Isso vai acontecer por meio de processos que vão acontecer de forma sequencial, que é o que está demonstrado nessa imagem aqui, que é o processo de absorção, distribuição, metabolização e excreção, tá? A gente pode chamar a metabolização de biotransformação também da mesma forma, tá? Normalmente o fármaco ele vai ser administrado e a partir dessa administração ele precisa ser absorvido, distribuído, biotransformado e excretado. Mas ele pode ir diretamente para o plasma, como é o caso, por exemplo, de um medicamento que é administrado por via parenteral, né? Ou seja, por via endovenosa. Então, a gente vai ver que tem alguns fatores que vão interferir diretamente na farmacocinética, em todo o processo que está relacionado com isso, né? Então, quando a gente fala de farmacocinética, a gente vai pensar em absorção, que seria, então, basicamente a entrada do fármaco na circulação sanguínea, tá? De forma direta ou indireta, diretamente ali no plasma, tá? Ou indiretamente, né? Então, a gente tem que pensar na absorção como o primeiro processo que vai acontecer, tá? Então, o fármaco foi administrado, independente da via, tá? Quando ele é administrado por via endovenosa, ele já vai direto para a corrente sanguínea, né? Ele já vai direto para o plasma, mas ele pode passar indiretamente para o plasma também, né, pelo processo de absorção, né? E aí a gente tem então a entrada dele na circulação sistêmica, tá? Isso seria o primeiro passo, né? A primeira ideia quando a gente pensa em farmacocinética. Depois que ele é absorvido, a gente precisa ter o processo de distribuição. Qual que é a ideia do processo de distribuição? Basicamente, esse medicamento, esse fármaco, ele vai passar da circulação sistêmica para o intestício, para o líquido intersticial, ou diretamente para a célula-alvo, tá? Para a célula que ele precisa fazer algum tipo de atividade, algum tipo de atuação, tá? Então, o fármaco ele vai passar da circulação sistêmica para o intestício ou para a célula-alvo diretamente no processo de distribuição, tá? E isso aqui é basicamente representado nesse ponto aqui dessa imagem, tá? Então, ele fica em equilíbrio, né, na circulação sistêmica e a partir desse equilíbrio ele consegue passar para o intestício, consegue passar para a célula-alvo diretamente para o tecido, tá? Então, esse seria o processo de distribuição. Depois que isso acontece, a gente tem o processo de metabolização. Qual que é a ideia do processo de metabolização? É a biotransformação do fármaco no fígado ou em outros tecidos. A gente vai ver que outros tecidos são capazes também de fazer esse processo, mas o fígado é o principal órgão, o principal local onde vai acontecer a metabolização. Existem fármacos que vão entrar de forma ativa no nosso organismo e que não precisam ser ativados no fígado e que, na verdade, vão ser inativados para facilitar o processo de excreção, que a gente vai ver que para que haja o processo de excreção, a gente precisa de ter alguma alteração química, né, no fármaco para que ele fique inativado e para que ele consiga ser conjugado. E a conjugação vai facilitar a excreção depois. Isso vai acontecer no processo de metabolização. Mas a gente sabe também que existem outros tipos de fármacos, que são chamados de prodrogas, né? Como é o caso, por exemplo, do omeprazol, né? O omeprazol é uma prodroga. Ele entra inativado, né? E nem, na verdade, nem é inativado, ele só entra como
um pré-fármaco, né? Ou seja, não é exatamente aquele fármaco ativo ainda. Ele é um pré-fármaco, é uma prodroga, né? Aí ele vai entrar no seu organismo, quando chegar no fígado, com o processo de metabolização, aí ele vai ser ativado. Então, precisa dessa passagem no fígado para que ele tenha a sua ativação e para que ele consiga fazer, então, o processo terapêutico pelo qual ele é utilizado, tá? Para o qual ele é utilizado. Né? Então, tem essas duas possibilidades. Então, metabolização não é sempre inibição do fármaco, ela também pode ser ativação, principalmente quando a gente está falando de prodroga, tá? E o processo de excreção, que nada mais é, então, do que a retirada desse fármaco do organismo. A gente pode fazer isso por meio da bile, por meio da urina, por meio das fezes, das lágrimas, né, do muco nasal, né? Então, a gente pode fazer isso de diversas formas, tá? E se a gente juntar o processo de metabolização e o processo de excreção dentro de um mesmo conceito, a gente está pensando em eliminação, tá? E aí, mais para frente no vídeo, eu vou falar sobre eliminação, e aí a gente vai ver que é basicamente essas duas situações, esses dois processos, tá? Então, vamos começar pensando no processo de absorção. Qual que é a ideia da absorção novamente? É a transferência de um fármaco desde seu local de administração para a corrente sanguínea, para a circulação sistêmica, tá? A velocidade e a eficiência desse processo de absorção vai depender de alguns fatores. O ambiente, né, onde o fármaco é absorvido, as características químicas desse fármaco e principalmente a via de administração, né? Essa via de administração, ela vai ser determinada pelas propriedades do fármaco, tá? Se ele é hidrossolúvel, se ele é lipossolúvel, se ele é ionizado ou não, tá? Isso vai determinar a via de administração dele. Outra coisa que vai determinar é o objetivo terapêutico. Se eu quero que aquele fármaco tenha um efeito mais rápido, eu vou fazer ele numa via X. Se eu quero que ele tenha um efeito mais lento, eu vou fazer numa via Y. E a gente vai poder alterar essas vias de administração para tentar modificar a atuação o efeito, né, desse fármaco a depender do paciente, tá? Essa via pode ser enteral, ou seja, oral, sublingual ou retal, ou ela pode ser parenteral, endovenosa, intramuscular ou subcutânea, tá? Lembrando que a endovenosa, a biodisponibilidade do fármaco, que é um conceito que a gente vai falar daqui para frente, né? E daqui a pouco eu vou conceituar isso para vocês, a biodisponibilidade dele é de 100%, tá? Então, porque já vai entrar diretamente na corrente sanguínea. A gente vai entender essa lógica daqui a pouco, tá? Então, essa é a ideia da absorção. A gente tem esse conceito chave aí da absorção, tá? E os mecanismos de absorção? O que que eu posso utilizar para fazer a absorção? Eu vou utilizar a difusão passiva, tá? Nesse caso, esse processo ele não pode ser saturado, porque ele não depende de nenhuma proteína de membrana para acontecer. Basicamente, a única coisa que você precisa ter para ter difusão passiva é basicamente ter um gradiente de concentração, ou seja, uma diferença de concentração do meio externo para o meio interno, né? E aí você vai fazer, então, o processo de difusão passiva por conta disso, tá? Fármacos que são hidrossolúveis, eles vão passar pela membrana celular por canais ou poros aquosos, mas são só canais abertos diretamente, né? Que não precisam de nenhum tipo de ativação para serem abertos, ou aquaporinas, né? Então, poros que já ficam abertos ali dentro da célula, quando ela tem uma permeabilidade aumentada, né? A substâncias hidrossolúveis, e aí ele já vai passar por diferença de concentração, por gradiente de concentração, tá? Os medicamentos, os fármacos que são lipossolúveis, eles já vão passar diretamente pela membrana mesmo, né? Porque eles já são apolares, eles conseguem passar diretamente pela membrana. Isso seria uma difusão passiva, tá? A difusão facilitada, aí ela já vai ser saturável e também já vai ser inibível, tá? Por quê? Porque ela depende de uma proteína de membrana para acontecer, tá? Apesar disso, esse processo não precisa da utilização de ATP, não precisa da utilização de energia. Por quê? Porque é basicamente uma proteína de membrana que, pelo contato dela com o fármaco, ela vai mudar de conformação e abrir, né? E vai deixar com que o fármaco passe. E outra coisa importante é que isso depende do gradiente de concentração. Esse mecanismo, né, da difusão facilitada, assim como a difusão passiva, não pode acontecer se não houver um gradiente de concentração positivo, né? Ou seja, para dentro do lugar que precisa ir, tá? Porque senão precisaria de ATP e nesse caso a gente não utiliza ATP, tá? Então a gente vai precisar entender
essa ideia de que é saturável, de que é inibível, porque tem uma proteína integral de membrana participando do processo. Se ela tiver inibida, né, ela não vai conseguir modificar a conformação, não consegue abrir, independente do fato de ter um gradiente de concentração suficiente, a gente não vai conseguir absorver essa droga, tá? Pensando quando a gente tem um gradiente de concentração que não é um gradiente ali que a gente quer, né, para poder mandar esse fármaco para dentro do tecido, por exemplo, né, a gente vai precisar utilizar ATP, né? E aí a gente vai utilizar ATP no processo que a gente chama de transporte ativo, tá? Ele também vai ser saturável, ele também vai ser inibível, porque, de novo, ele depende também de proteína integral de membrana. A diferença é que essa proteína integral de membrana, ela vai ter a sua conformação alterada quando ocorre hidrólise de ATP, né? E aí, acontecer hidrólise de ATP naquele momento significa utilizar energia, tá? E aí você abre aquela proteína de membrana que antes não ficaria aberta, porque o gradiente de concentração não existe ou não está favorável à entrada daquele fármaco para dentro da célula. Mas como houve a utilização de ATP, a gente vai ter um processo ali de transporte contra um gradiente de concentração. Essa seria a ideia do transporte ativo, tá? E a endocitose, a gente vai absorver fármacos que têm moléculas muito grandes, tá? E aí você precisa fazer, então, a aglutinação daquele fármaco, né? E levar ele para dentro, né? A molécula do fármaco para dentro da célula, tá? Essas imagens aqui demonstram, né, esses processos, né? A difusão passiva, quando você tem um fármaco hidrossolúvel, precisa de poros para ele passar, mas ele passa, né, a partir de um gradiente de concentração. Então, esse meio tem mais do que lá dentro, então vai passar de fora para dentro. E quando tem um lipossolúvel, ele vai passar direto pela bicamada lipídica, né? Porque ele é lipossolúvel, então ele passa tranquilamente. De novo, tem um gradiente de concentração. Isso daqui não é inibível e não é saturável, porque não depende de proteína integral de membrana. Na difusão facilitada, a gente precisa ter uma proteína integral de membrana, então é inibível, é saturável, né? Um processo que pode ser inibido tanto quanto saturado, né? Depende de um gradiente de concentração, então aqui fora tem muito mais fármaco do que dentro da célula, né? Então a gente precisa de ter esse gradiente aqui para que aconteça esse processo. No transporte ativo, a gente tem a hidrólise do ATP, né? Abrindo, então, o transportador do fármaco, que faz então a passagem desse fármaco para dentro da célula contra um gradiente de concentração. Tem muito mais fármaco dentro do que fora da célula, mas ainda assim esses que estão fora vão ser mandados para dentro porque eu estou utilizando ATP, transporte ativo. E a endocitose, eu tenho uma molécula muito grande, né, do fármaco, que vai ser então fagocitada, né, vai ser aglutinada aqui dentro de vesículas que vão para dentro da célula. Depois essas vesículas vão ser destruídas ali e liberar o fármaco dentro do citoplasma, se for necessário, né? Com utilização de cálcio, principalmente, né? Aqui a gente vai pensar, então, nos fatores que vão influenciar a absorção, tá? Existem alguns fatores importantes, como é o caso do pH, tá? Então, a maioria dos fármacos, eles são ou uma base fraca ou um ácido fraco, tá? E aí a gente tem que entender o conceito, porque esse conceito é extremamente importante mesmo, né? Um fármaco ácido, ou seja, um ácido fraco, né? Um fármaco ácido, ele precisa de um meio, de um ambiente ácido, para que ele seja mais facilmente absorvido. Qual que é a ideia disso? Assim como o básico precisa de um ambiente mais básico, né, um microambiente mais básico para que ele seja mais facilmente absorvido. Qual que é a ideia disso? Se eu tiver um fármaco ácido, um ambiente básico, ele vai interagir com aquele ambiente básico e vai ter então aquela reação que forma sal e água, né? E aí esse sal dentro da água fica ionizado, né? E aí quando eu tenho uma substância ionizada, ela não é facilmente absorvida, tá? Então, uma substância precisa estar não ionizada para que ela tenha uma absorção mais fácil. E aí, para que eu não tenha ionização do fármaco ácido, por exemplo, eu preciso que ele esteja no ambiente ácido também, porque aí ele não vai ter nenhum tipo de reação, ele não vai formar a substância ionizada, tá? Ele vai continuar na forma de ácido fraco. E é isso que eu preciso para que ele seja absorvido, tá? Então, o pH vai interferir diretamente na absorção, tanto para fármacos ácidos quanto para fármacos básicos, tá? O fluxo sanguíneo no local de absorção também vai interferir bastante, né? Quanto maior o fluxo sanguíneo, mais fácil fica de fazer a absorção. Isso faz todo sentido, porque se a absorção é mandar o fármaco para a corrente sanguínea, se eu tiver um aporte sanguíneo baixo naquele local, eu vou ter então uma absorção reduzida pela capacidade mesmo do volume sanguíneo naquele local. Se eu tenho um fluxo sanguíneo maior, eu tenho então uma maior capacidade de absorção, tá? Aí a gente faz
a jogada, né, a comparação entre estômago e intestino, né? O estômago tem um aporte sanguíneo muito menor do que o intestino. Significa dizer o quê? Significa dizer que o intestino é um local melhor para absorção de fármacos do que o estômago, né? Outra ideia também que favorece essa absorção intestinal e não do estômago, né, de fármacos, é a área ou superfície de absorção, né? A gente sabe, né, que o intestino tem aquelas microvilosidades que aumentam demais a área de absorção, né? Isso favorece também a absorção de fármacos. Quanto maior a área de absorção, maior a superfície de absorção, maior a capacidade, então, daquele fármaco ser absorvido, e aí a gente lembra de novo da comparação entre estômago e intestino. O intestino tem uma área de absorção muito maior do que o estômago, então é um local melhor para absorção de fármacos, né? E a gente vê que a maior parte dos fármacos de via oral, eles são absorvidos no intestino, né? O tempo de contato com a superfície de absorção, né? Então, se o indivíduo está, por exemplo, com um quadro de diarreia aguda, ele vai ter dificuldade de absorver fármacos que são administrados por via oral, né? Por quê? Porque aquele fármaco ele vai passar muito rápido pela superfície de absorção e ele não vai conseguir ser absorvido. E aí, quando a gente compara com a situação em que você diminui, né, esse trânsito intestinal, você diminui essa velocidade de passagem do estômago para o intestino, né, pensando no fármaco, ele tem mais tempo para ser absorvido e aí você acaba absorvendo melhor, tá? Então, quanto maior tempo, né, aquele fármaco fica em contato com a superfície de absorção, melhor absorvido ele vai ser, né? E também tem a expressão da glicoproteína P, tá? Quando a gente tem um local com uma grande expressão de glicoproteína P, o que que vai acontecer? Esse fármaco, quando ele entrar na célula, ele vai ser bombeado para fora novamente, que é isso que a glicoproteína P vai fazer, tá? Ela pega o fármaco de dentro da célula e bombeia para fora. Pega o fármaco de dentro da célula e bombeia para fora. Então, um local que tem muita glicoproteína P vai ser um local de má absorção de fármaco, né? Porque à medida que ele vai absorvendo o fármaco vai sendo enviado para fora novamente, e aí acaba não adiantando quase nada, né? E, além, né, dos fatores que influenciam, a gente tem os fatores que interferem na absorção, tá? Tem fatores que são ligados à substância, né, ao próprio fármaco, né? Então, a ideia da lipossolubilidade, do pKa, né, que seria a acidez ou basicidade do fármaco, e o peso molecular desse fármaco também, né? Vão alterar, né, vão fazer algum tipo de alteração, né, no tipo de absorção que esse fármaco vai sofrer, ou enfim, né? Qualquer característica da absorção. Tem os fatores fisiológicos, né? Então, o sexo vai alterar, a idade vai alterar, né? Os idosos têm mais dificuldade em absorção e a alimentação, né? Associada ali à absorção do fármaco, a gente vai ver também quando eu fizer o vídeo de interações medicamentosas, né? Que tem a interação fármaco-alimento, né? Existem alimentos mais ácidos, alimentos mais básicos, que vão alterar, então, o pKa, vão alterar o pH das regiões ali possíveis de absorção daquele fármaco e podem afetar diretamente essa absorção. Um fármaco ácido que entra num ambiente que está muito básico por conta de um alimento que foi ingerido, ele vai ser menos absorvido, né? Porque ele vai ficar na forma ionizada, né? Então tem essas questões assim, e a gente tem que pensar, né, nos tipos de alimento que podem ser utilizados junto com aquela medicação ou que não podem ser utilizados junto com a medicação, tá? Então isso vai fazer muita diferença aí com relação aos medicamentos. E fatores patológicos também, né? Doenças do trato gastrointestinal, que porventura aumentem o trânsito intestinal e diminuem a absorção, né? Desidratação, que vai favorecer uma redução de volemia, né? Então você vai ter um fluxo sanguíneo menor, diminui a absorção. E o câncer também. O câncer vai afetar bastante os processos de coagulabilidade sanguínea, né? Então afeta tudo metabolicamente falando, que acaba fazendo com que a absorção do fármaco fique prejudicada, né? Ou até mesmo aumentar, né? Dependendo do processo. Tá? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, o que que a gente está observando? A gente está observando a absorção, concentração plasmática e efeito terapêutico, tá? Então, no eixo Y aqui tem a concentração, né, do fármaco e no eixo X o tempo. O que que a gente vai observar, né? Que esse fármaco aqui ele é absorvido rapidamente, né? E ele chega numa concentração máxima rapidamente também, tá? Existe um conceito, né, que é o de janela terapêutica, né? Que seria, então, o tempo, né, a concentração, na verdade, né, entre, ou a diferença de concentração entre a concentração mínima eficaz, ou seja, aquela concentração
mínima necessária para aquele fármaco fazer a sua atuação, fazer o seu efeito, e a concentração mínima tóxica, né, desse medicamento. A gente tem essa janela terapêutica aqui, tá? Janela terapêutica é um conceito extremamente importante, porque se a gente passa dessa janela terapêutica, o mecanismo já começa a ser um mecanismo de toxicidade e não um mecanismo terapêutico, né? Então a gente tem que trabalhar sempre dentro da janela terapêutica daquele medicamento. Então, por exemplo, se você está utilizando um antibiótico, né? A antibiótico terapia ela depende muito desse conceito de janela terapêutica, porque você quer manter o antibiótico dentro da janela terapêutica sem chegar na toxicidade e sem passar abaixo da concentração mínima eficaz. Por isso que o antibiótico ele deve ser tomado com a frequência correta, com o tempo certinho, né? Se ele é de 12 em 12 horas, tem que tomar de 12 em 12 horas mesmo. Por quê? Porque é o tempo que demora, né, que ele fica dentro dessa janela terapêutica. Se esse antibiótico é tomado depois, ele ficar um tempo aqui abaixo da concentração mínima eficaz, é muito provável que essa bactéria vai adquirir algum tipo de resistência, porque aqui ela começa então a se multiplicar cada vez mais e isso favorece, né, a possibilidade ali de mutações e, consequentemente, favorece resistência, né? Então é muito sério isso daqui, é muito importante a gente utilizar os medicamentos aí dentro da janela terapêutica deles, né? E pensar, então, nesse conceito que é extremamente importante dentro da farmacologia, tá? Aí a gente passa para distribuição. Então, falamos tudo sobre absorção, vamos falar de distribuição agora. Qual que é a ideia de distribuição? É o processo de passagem de um fármaco da corrente sanguínea para o intestício ou para a célula do tecido, né? As células-alvo do tecido, tá? Esse processo ele vai ser principalmente realizado pela circulação sanguínea, tá? É muito pouco feito pelo sistema linfático. A gente vai ver mais isso pensando em sistema circulatório mesmo, tá? Então, a ideia básica da distribuição é o processo que diminui a concentração do fármaco no sangue e aumenta no intestício ou no tecido-alvo, tá? Aumenta no tecido mesmo, tá? Então, essa imagem que ela mostra essa transição, né? Antes você tinha aqui na corrente sanguínea uma concentração muito grande do fármaco, que está sendo representado de azul aqui, né? E à medida que ele vai passando para o intestício ou para o tecido, ele vai diminuindo a concentração do sangue e aumentando no intestício ou no tecido. E aí chega nesse ponto aqui, olha, que os tecidos estão todos com muita concentração desse fármaco, né? Ao passo que antes ele estava basicamente concentrado na corrente sanguínea, tá? Então essa é a lógica aí da distribuição, né? O volume de distribuição ele vai ser influenciado por fatores interessantes, né? Então, a gente tem fatores que dependem do fármaco e fatores que dependem do paciente, né? Da pessoa mesmo, propriamente, né? Os fatores que dependem do fármaco são lipossolubilidade, polaridade do fármaco, estabilidade do fármaco e o grau de ionização dele, que inclusive vão afetar também a absorção, né? Então, os fatores que afetam relacionados ao fármaco, né? Que afetam a absorção também vão afetar a distribuição, basicamente os mesmos, né? E os fatores dependentes do paciente, né? A gente vai pensar em sexo, idade, peso, hemodinâmica do paciente, a característica hemodinâmica dele, concentração de proteínas plasmáticas, capacidade dele manter aquele fármaco na corrente sanguínea ou não, né? Na forma inativada, predisposição genética, né? A resposta daquele fármaco e também doenças pré-existentes que podem afetar, né? Aumentando ou diminuindo a atuação do fármaco, como, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência hepática, tá? As variáveis de distribuição são basicamente, né, na fase inicial, o fluxo sanguíneo, né? E na fase secundária, a gente vai pensar então em barreiras especiais, como a barreira hematoencefálica, permeabilidade capilar, capacidade do tecido em captar o fármaco e principalmente a taxa de ligação a proteínas plasmáticas, tá? A gente sabe que os fármacos ligados, eles permanecem inativos, né? Isso altera a biodisponibilidade desse fármaco, né? A ligação, ela é reversível, então ele pode se ligar, por exemplo, à albumina, ser liberado da albumina e ir para o tecido, e depois se ligar de novo na albumina. É uma ligação reversível, pode acontecer novamente, né? Esse fármaco ele pode apresentar diferente afinidade, né, aquela proteína, né, tanto a albumina para fármacos ácidos, né, quanto também a glicoproteína alfa-1 ácida, que é para fármacos básicos, tá? Então, albumina e glicoproteína alfa-1 básica, ácida são extremamente importantes para mandar esse fármaco para o tecido-alvo, né? Então, o fármaco ligado à albumina, ele fica inativado na corrente sanguínea e aí ele é liberado da albumina na hora de ser distribuído, que aí ele fica da forma ativa, né? Ele fica da forma biodisponível quando ele não está ligado à albumina,
tá? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, uma insuficiência hepática, ela tem uma tendência a reduzir a capacidade de produção de albumina, né? E aí o que que acontece? A maior parte do fármaco está na circulação sanguínea, ela não está ativada, fica mais biodisponível, e isso aumenta a toxicidade do fármaco, né? Porque tem mais fármaco pronto para fazer a sua atuação. Isso pode, né, pensando nas doses, né? Isso pode alterar bastante a capacidade do fármaco de gerar toxicidade ou não, né? Biodisponibilidade, eu estou comentando sobre isso desde o início do vídeo, né? Vamos entender o que que é isso, né? Basicamente, representa a velocidade e a quantidade em percentual com que um fármaco é capaz de atingir a circulação sistêmica, tá? É importante a gente saber disso para quê? Para a gente calcular a dosagem do fármaco, principalmente na administração não intravenosa ou não endovenosa, tá? Porque como a gente calcula biodisponibilidade? A gente calcula biodisponibilidade comparando, né, fazendo uma comparação entre a biodisponibilidade do fármaco na via de administração não intravenosa com a via de administração intravenosa, que é basicamente 100% biodisponibilidade no início, né? Ela vai diminuindo com o tempo, mas a gente sabe que no início é praticamente 100%. E a gente compara, então, essas biodisponibilidades, e aí a gente consegue saber, então, a biodisponibilidade do fármaco administrado, dependendo ali da via de administração dele. Essa é a ideia de biodisponibilidade, tá? Os fatores que vão interferir a biodisponibilidade são propriedades físico-químicas do fármaco, então o pH, por exemplo, né? Forma farmacêutica desse fármaco, a via de administração, tá? Pensando principalmente que a via oral ela sofre o mecanismo de primeira passagem, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Então isso vai fazer diferença, tá? Na biodisponibilidade do fármaco, a interação com outras substâncias no trato gastrointestinal e as características do paciente. Mas a principal forma, né, da gente pensar em interferência da biodisponibilidade é pensar na via de administração, né? Então, esse gráfico ele demonstra para a gente, olha, que a via intravenosa, ela tem uma biodisponibilidade muito alta no início, que vai reduzindo rapidamente, né? A via intramuscular, né? Ela tem já uma biodisponibilidade maior comparada com as outras, mas comparada com a intravenosa é menor, né? E por aí vai, a gente vai fazendo essas relações e comparando, sendo que a via oral é a que tem a menor disponibilidade por conta do mecanismo de primeira passagem, né? Qual que é a ideia do mecanismo de primeira passagem, o efeito de primeira passagem? Os medicamentos que são administrados por via oral, eles tendem a passar pelo fígado primeiro, tá? E aí, quando eles passam pelo fígado, o que que acontece? Eles podem ser metabolizados antes do seu efeito terapêutico. Se não for uma prodroga, porque a prodroga ela vai se beneficiar desse processo, se for uma droga mesmo, né, um fármaco que não é uma prodroga, está chegando já ativo, ele pode ser inativado. E aí uma fração desse fármaco que entrou no organismo por via oral fica inativado, já vai direto para a excreção, tá? Ou chega inativado já na corrente sanguínea e não vai ter a sua atuação, tá? Isso vai reduzir bastante a biodisponibilidade do fármaco, porque ele vai ser menos capaz de atingir a circulação sistêmica, de estar realmente biodisponível para ser utilizado para o efeito terapêutico, né? Ele já vai direto para a excreção, porque ele sofreu metabolização no fígado antes de fazer o seu efeito, tá? Então, reduz bastante o efeito terapêutico dessa medicação. Essa é a ideia do mecanismo de primeira passagem, e é por isso, né, que a via oral, né, a via de administração, ela vai ter uma característica muito importante em cima da biodisponibilidade, né? A via oral tem uma biodisponibilidade menor quando comparada às outras biodisponibilidades das outras vias de administração, justamente por conta do mecanismo de primeira passagem, né? Quando a gente pensa nos fármacos, a gente pode ter fármacos que são referência, ou seja, aqueles que foram feitos inicialmente ali pela empresa que criou mesmo aquele fármaco, aquele mecanismo, tá? E aí ele vai ficar por um tempo ali sob a tutela dessa empresa, e depois desse tempo aí a gente já pode ter a formulação de genéricos e também de similares, né? E existe uma certa intercambiabilidade ali entre esses medicamentos, isso também é um fator muito importante da gente considerar, tá? A gente não pode fazer a intercambiabilidade entre genéricos e similares, tá? Mas a gente pode fazer entre genérico e medicamento de referência e similar e medicamento de referência, com o adendo de que os similares a gente precisa então pensar em olhar esse site aqui da Anvisa, né? Vou deixar o link na descrição aí do vídeo, esse site aqui da Anvisa e ver, né, se tem realmente uma intercambiabilidade entre a referência e o similar, tá? Para a gente poder utilizar o similar com mais segurança, tá?
O similar comparado com a referência, o que que a gente tem? Os dois são iguais quando a gente tem uma intercambiabilidade comprovada pela Anvisa, tá? Isso é muito importante de entender. A gente tem o mesmo princípio ativo, tá? Entre fármacos similares e o mecanismo de medicamento de referência, né? A forma farmacêutica e a via de administração são as mesmas. O que vai ser diferente? Prazo de validade, embalagem e também a rotulagem desses medicamentos, desses fármacos, tá? Mas se forem comprovadas, né? Se for comprovada a intercambiabilidade entre esses medicamentos, a gente pode utilizar, né? Lembrando de olhar lá na lista da Anvisa, né? Outro conceito importante, né, de farmacologia é o tempo de meia-vida, tá? Qual que é a ideia do tempo de meia-vida? É o tempo para redução da concentração do fármaco no plasma pela metade, tá? Isso é importante a gente pensar porque a gente vai utilizar isso daqui para pensar na posologia do medicamento, né? De quanto em quanto tempo eu posso tomar tal medicamento? Eu tenho que saber o tempo de meia-vida dele para ficar dentro da janela terapêutica, para eu ter mesmo benefício terapêutico desse medicamento por todo o tempo que eu estou utilizando ele, tá? Então, é importante a gente saber o que que é tempo de meia-vida. Esse gráfico está demonstrando isso daqui muito bem, né? É, os fatores que afetam o tempo de meia-vida, então a gente tem fatores, né? Efeitos sobre volume de distribuição e efeitos sobre depuração do medicamento, tá? Então, existem coisas aqui que vão favorecer ou desfavorecer, né, o tempo de meia-vida. Então, o envelhecimento, né, vai diminuir, né, o tempo de meia-vida, obesidade vai aumentar, né? Então tem essas questões aqui que a gente pode pensar quando a gente fala de tempo de meia-vida também, e a gente tem que levar em consideração para manipular a posologia dos medicamentos, né? Quando a gente pensa no processo de eliminação, que é mais uma parte da farmacocinética, a gente está pensando então em biotransformação ou metabolização, né? E excreção do medicamento. Os dois juntos a gente chama de eliminação, tá? Quando a gente pensa na metabolização ou biotransformação, a gente tem como finalidade a inativação de fármacos, facilitar a excreção por conta dessa inativação ou ativar prodrogas, como é o caso do omeprazol, tá? Isso pode acontecer tanto no fígado, que é o principal órgão de todos para fazer essa biotransformação, mas pode acontecer nos pulmões, na placenta, pode acontecer nos rins e também na microflora intestinal, tá? A gente pode ter então esse processo de metabolização demonstrado aqui nessa imagem. Olha, a gente tem duas fases principais, né? Então a gente tem aqui a primeira fase diretamente no fígado, que vai ter então a oxidação, a hidrólise ou a redução, né, desse fármaco, gerando metabólitos. Esses metabólitos podem ser ativos, e esses metabólitos ativos vão para o sangue, e metabólitos inativos que ficam no citoplasma e vão ser conjugados para gerar excreção, tá? Então, os metabólitos inativados, eles vão ser conjugados e liberados depois na excreção. Esses que vão ser excretados. Os metabólitos ativos vão para o sangue, diretamente para o sangue, tá? Isso, inclusive, é o que favorece a ativação das prodrogas, né, que são diferentes dos outros fármacos, né, porque eles chegam primeiro inativados e depois são ativados no mecanismo de primeira passagem, por exemplo, que está relacionado com a biotransformação diretamente, né? E quando a gente pensa na excreção, a finalidade dela é remover fármacos do organismo, né? A gente vai fazer isso por via renal, por via biliar, por via pulmonar ou por outras vias, né? Suor, saliva, muco, né, as fezes, né, por exemplo, leite materno, lágrimas, né? Então a gente pode utilizar esses mecanismos aqui de excreção, retirada mesmo do fármaco do organismo, até porque não é interessante a gente ficar acumulando fármacos, sejam eles ativos ou inativos, dentro do nosso organismo depois que a gente já tem o efeito terapêutico, né? Quando a gente pensa em excreção renal, o que que a gente vai pensar? A gente pensa em três fases principais. Seria, então, a possibilidade aqui da filtração glomerular, né? Então, a partir da arteríola aferente, esse fármaco vai ser enviado para o túbulo proximal e vai passar por todo o néfron até ser excretado. A gente pode ter também uma secreção tubular ativa, né, que passa então do capilar peritubular diretamente pro néfron, tá? Pros túbulos do néfron, tá? Isso também vai ser uma forma de excreção. E também a reabsorção tubular, né? Você manda então esse fármaco pros túbulos, né, no néfron, e
a partir do néfron ele vai ser reabsorvido. E isso a gente tem que levar em consideração, porque a gente tem que pensar na posologia, de novo, né? Porque se você está com um fármaco, você sabe que ele é normalmente reabsorvido no néfron, você vai manipular a dosagem daquele fármaco para que ele não fique acumulado à medida que o paciente vai utilizando e não aumente a toxicidade desse fármaco para ele. Porque a diferença entre um fármaco e um veneno, né, nada mais é do que a quantidade, né, a concentração que você está dando, ou seja, a dose que você está dando para esse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Inclusive, a gente tem que levar isso muito em consideração para pacientes com doença renal crônica, né, com insuficiência renal, porque eles não vão conseguir fazer esse processo aqui da forma mais correta possível, né? Então, você tem que levar isso em consideração ao manipular as doses ou até mesmo em pensar qual tipo de fármaco que você vai ter que utilizar, porque existem fármacos que são nefrotóxicos, né? E aí você não pode utilizar num paciente que não vai sustentar essa nefrotoxicidade, porque ele já tem um dano estrutural no rim que vai impedir ele de aguentar nesse processo de nefrotoxicidade. A gente tem que levar isso em consideração sempre, né? A gente tem que pensar também nesses fatores aqui relacionados à excreção urinária, tá? Então, o fármaco, que é um ácido fraco, no pH ácido, numa urina ácida, ele vai ficar não ionizado, tá? Ele fica pouco solúvel em água, então você diminui a excreção. Porque você tem que lembrar que um fármaco que é eliminado pela urina, ele está diluído na água, né? Então, para ele ficar diluído na água, esse meio, né, lá dentro do néfron, tem que estar com pH oposto ao dele, né? Se eu tenho um ácido fraco como fármaco, eu preciso que o meio esteja básico, porque aí ele vai ficar ionizado e ele estando ionizado, ele se dilui na água, ele consegue ser liberado, né? Se for o contrário, ele não vai conseguir ser liberado, você diminui bastante a excreção. Isso também é manipulável, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também, tá? Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês, né? Esse vídeo é muito importante porque a farmacocinética faz parte diretamente da base da farmacologia, assim como a farmacodinâmica também faz, mas a farmacocinética é o primeiro assunto aqui que eu estou falando sobre farmacologia com vocês, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Se inscreva no canal, deixa o like se esse vídeo te ajudou. Até o próximo. Valeu!